falar do segurado facultativo. Olha, o próprio nome já nos leva a pensar o seguinte: é um segurado que tem a faculdade, a possibilidade de se filiar ao regime geral de previdência social. Na verdade, os segurados, eles são divididos em obrigatórios e facultativos. O segurado obrigatório, ele vai exercer alguma atividade remunerada, né, abrangida pelo regime geral. Já o segurado facultativo, não. Ele não está amparado pelo regime geral, como segurado obrigatório, e também não tem o amparo do regime próprio de previdência social. Na verdade, ele não tem a filiação obrigatória em regime público de previdência, seja o geral, seja regime próprio de previdência. E aí a lei faculta ele a possibilidade de quê? De se filiar ao regime geral de previdência social. Eu brinco muito, né, há muitos anos, falando o seguinte: o segurado facultativo é o sem previdência pública. Ele não se enquadra como segurado obrigatório do regime geral e nem se enquadra como segurado obrigatório de um regime próprio. Então, em termos de regimes públicos de previdência no Brasil, ele não está enquadrado em nenhum. Então, ele está sem proteção previdenciária estatal. E aí ele, por vontade própria, por ato chamado, né, a gente fala ato volitivo de vontade, ele então se filia ao regime geral de previdência social. E aí nós vamos colocar, e até em 2021 nós tivemos um problema na prova da Sebrasp, que a lei ainda continua dizendo que o segurado facultativo maior de 14 anos. Mas o decreto diz, é segurado facultativo o maior de 16 anos. E aí o que eu levo? É a partir dos 16, maior de 16 ou de 14? E eu sempre explicava que o correto é o que estava no decreto, por conta da emenda constitucional 20, lá de 98, né? Aí vocês percebam como eu sou antiga na Previdência Social. Lá em 1998, que altera a idade, né, permissiva para exercer trabalho. Então, quando muda de 14 para 16 anos, a possibilidade de alguém trabalhar, né, exceto o menor aprendiz, muda também a proteção do Estado em relação ao segurado. Então, os segurados passam a ser protegidos a partir de quando? 16 anos, salvo o menor aprendiz a partir dos 14. Então, sempre falei isso e expliquei dessa maneira. Não vou explicar como muitos falam, não, é 16 porque é o decreto e ele é mais recente que a lei. Não, não é isso, né? Na verdade, há uma explicação lógica para isso. E aí veio a a Instrução Normativa do INSS, a 128, e ela pôs uma pá de cal, né, em relação a isso. Por quê? Olha, quando eu explicava, eu dizia que o artigo 7º, inciso 33, que é a minha maior dificuldade, da Constituição Federal, introduzido pela emenda 20, de 98, que proíbe qualquer trabalho a menor de 18 anos, desculpa, de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Antes da emenda 20, nós tínhamos o quê? Proibido trabalho para menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 12. Mas agora a gente tem essa faixa aí. E aí veio a IN do INSS e diz: o limite mínimo de idade para ingresso no regime geral do segurado obrigatório
que exerce atividade rural, urbano-rural e do facultativo é o seguinte: a partir de 16 de dezembro de 98, que é, na verdade, a data da publicação e da vigência da emenda constitucional 20, olha, 16 anos, exceto para menor aprendiz, que é de 14 anos, por força do artigo 1º da referida emenda, que alterou, olha, o inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal de 88. Agora, não tem como inventar desculpa, né? Ou inventar explicação. A explicação já existia e agora ela está muito mais clara com a instrução normativa do INSS. Então, qual é a idade mínima para o segurado facultativo ingressar no regime geral? 16 anos, tá? 16 anos. Bem, com a Lei 8.213, não há limite de idade para o ingresso. Olha, limite mínimo é 16 anos, salvo menor aprendiz aos 14. Mas tem limite máximo? Depois dos 50 eu não posso mais ser segurada facultativa. Não. Você pode se inscrever como segurada facultativa aos 70. E aos 85, se mulher, né, terá direito à aposentadoria programada. Então, não há idade máxima para o ingresso no regime geral de previdência social. A idade mínima, tá? E como segurado facultativo, né, no caso, idade de 16 anos. Bem, quando eu comecei a falar do segurado facultativo, eu disse que ele não tinha proteção previdenciária dos regimes públicos de previdência. Ele não era segurado obrigatório do regime geral, né? E nem segurado obrigatório de regime próprio de previdência social. Exatamente. E lá na Constituição Federal, veda expressamente a filiação ao regime geral de previdência social como segurado facultativo, olha, de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Então, eu, enquanto servidora pública federal, sou segurada obrigatória do regime próprio de previdência da União. Né? Eu queria tanto, sabe? Eu vou me aposentar, mas eu acho que eu podia me inscrever como segurada facultativa no regime geral, pagar, inclusive, sobre o teto, para eu ter mais uma aposentadoria. Posso fazer isso? Não. Não é possível, como segurado facultativo. Professora, mas pode ser segurado obrigatória? Aí, gente, o próprio nome já diz, segurado obrigatório. Não é um ato de vontade, é obrigação. Então, no meu caso, eu sou segurada do regime próprio? Sim, porque ocupo um cargo público efetivo, tá? Nos cargos federais, né? Agora, eu também sou segurada obrigatória do regime geral? Sou, porque eu, no caso, exerço atividade remunerada por conta própria. Tá? E a única que eu posso exercer é a de magistério, em razão do meu cargo. Mas então eu sou segurada obrigatória no regime próprio e no regime geral. E alguém vai já fazer essa pergunta, já respondo. Então a senhora terá direito a benefícios no regime próprio e no regime geral? Exatamente, se eu cumprir os requisitos em cada regime. Há pouco tempo, eu tive que me afastar do trabalho, né, para me recuperar de uma cirurgia que eu tinha feito. Então, no regime próprio, eu me afastei por incapacidade temporária, recebi o meu subsídio normal, a União Federal pagou, e como sou segurada do regime geral, eu entrei em gozo de auxílio por incapacidade temporária, porque eu sou segurada obrigatória dos dois regimes. Então, eu tinha
condições de obter os dois regimes. Então a senhora poderá se aposentar tanto no regime próprio quanto no regime geral? Sim, porque são dois regimes distintos e segurada obrigatória em cada um deles. O que eu não poderia é segurada obrigatória do regime próprio, não exercer nenhuma atividade que me enquadrasse como segurada obrigatória no regime geral e fosse lá me inscrever como segurada facultativa. Isso é proibido, isso é vedado pela própria Constituição Federal. Bem, resumindo, o segurado facultativo, ele tem que ter o quê? Mais de 16 anos, ou pode ser a partir de 16 anos, tá? A partir de 16 anos. Não pode ser segurado obrigatório do regime geral ou de qualquer regime próprio de previdência social. A sua filiação se dá por ato volitivo, por conta própria, por ato de vontade. E essa filiação, essa ligação com a previdência do regime geral, ela se dá com a inscrição e o pagamento da primeira contribuição no prazo legal, ou da primeira contribuição sem atraso. Então, não basta se inscrever, tem que se inscrever e pagar a primeira contribuição no prazo legal. Exemplo, João é estudante, completa 16 anos em março de 2023. Sua mãe, preocupada para ele ter uma proteção previdenciária, já que ainda não exerce nenhuma atividade remunerada, o inscreve na Previdência Social em abril de 2023. Só fez a sua inscrição, mas foi lembrar de recolher a contribuição só em agosto. Olha, ela recolheu a contribuição no dia 10 de agosto de 2023. João é segurado facultativo da Previdência Social do regime geral a partir da competência julho de 2003 e não abril. Por quê? Porque a primeira contribuição dele sem atraso foi relativa à competência de julho, que ele poderá pagar até o dia 15 de agosto. Como ela pagou no dia 10, ele se encontra filiado a partir de... Oh, meu Deus! A partir de julho de 2000 e... Se eu colocar isso aqui vai parar, mas espera aí. A partir de julho de 2023. Então, a filiação do segurado facultativo, ela acontece quando? Quando ele se inscreve e paga a primeira contribuição sem atraso. Aí vem outra pergunta. Ele pagou a primeira contribuição no seu prazo correto. A segunda, ele atrasou um pouquinho, 5 dias. Não há problema. Continua segurado. A terceira, ele também atrasou 1 mês. Continua segurado. E aquelas 3 contribuições estão sendo computadas. Então, o marco ali é o quê? A primeira contribuição sem atraso, tá bom? Isso aqui vai fechar. Sabia que ia fechar, né? Vamos lá. Eu preciso falar dos exemplos de segurado facultativo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o segurado facultativo, ele tem uma lista exemplificativa no decreto 3.048. Não é uma lista taxativa. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que ver se aquela pessoa tem os 16 anos e ela não se enquadra como segurada obrigatória do regime geral ou do regime próprio de previdência social. Então, aqui eu tenho, olha só,
aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho no âmbito ao trabalho doméstico, no âmbito da sua residência, né? No âmbito da sua residência. Antes estava escrito o quê? Dona de casa. Dona de casa. Hoje, aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Então, nós trocamos, tivemos essa troca, né? Mas, se vier, por exemplo, a dona de casa, também está correto. Síndico de condomínio não remunerado. Olha, o remunerado e o isento da taxa condominial é segurado obrigatório. Lembra? Contribuinte individual. Quando ele não recebe nada e nem é isento, tá? Não é isento, ele pode se inscrever como segurado facultativo. O estudante, né? Nós temos aí o estudante. Depois, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Fui lá, meu marido está trabalhando lá e eu fui para lá. Não faço nada, posso me inscrever como facultativo? Sim. Aquele que deixou de ser segurado da Previdência Social. Perdeu a condição de segurado e quer voltar, mas não exerce atividade remunerada. Então, ele pode se filiar como segurado facultativo. Veja, o membro de conselho tutelar, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Tá? Então, tem aí uma diferença. Bem, o estagiário. O estagiário que presta serviço à empresa em acordo com a lei do estágio. Tá? Então, ele pode se inscrever como facultativo. O estagiário que estiver exercendo atividade em desacordo com a lei, aí sim ele passa a ser segurado obrigatório na condição de quê? Na condição de empregado. Bolsista. Bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, ou no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Então, ele não está segurado como do regime geral como obrigatório, de algum regime próprio, e nem a qualquer outro regime, né? Pode ser lá no exterior. Então, ele pode se filiar como segurado facultativo. Presidiário, sim, que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculada a qualquer regime de previdência social. Ah, mas acontece que tem aqui, né, um segurado que foi recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto e, nesta condição, ele presta serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária. Ele vai ser segurado facultativo. Mas olha só, ele presta serviço ou exerce atividade artesanal por conta própria. Nesse caso, infelizmente, ele foi desenquadrado lá em 2008 de contribuinte individual para segurado facultativo, tá? Brasileiro residente ou domiciliado no exterior. Aqui, gente, não fala assim, brasileiro residente ou domiciliado no exterior, desde que não amparado por regime de previdência lá. Nada disso, tá? Não tem desde que não. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior pode ser segurado facultativo aqui no Brasil, tá? Então, cuidado que aqui não tem desde que. Ele pode estar trabalhando lá, pode, mas quer se filiar como facultativo aqui. Ok, então ele poderá ser filiado, certo? Atleta.
beneficiário do Bolsa Atleta, não filiado a regime próprio ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas como segurado obrigatório. Aí sim pode se filiar como segurado facultativo. Lembrando que a filiação do segurado facultativo ela só começa a ter efeitos o quê? Depois da inscrição e do pagamento da primeira contribuição sem atraso. Ah, professora, eu nunca paguei contribuição. Eu posso pagar desde 2015 como segurado facultativo? Não. Por quê? Veja aí. É vedado o recolhimento de contribuições relativas a competências anteriores à inscrição. Como facultativo, não tem como pagar anteriormente, tá? Então, olha, aqui não tem como você pagar em 2015, né? Agora, uma vez que você já está afiliado ao regime, você já é segurado facultativo, você pode pagar contribuições em atraso? Sim. Desde que não tenha perdido a qualidade de segurado. Por exemplo, o estudante começou a recolher como segurado facultativo. 1, 2, 3. Parou a quarta, parou a quinta. Voltou na sexta, sétima, oitava, nona e ele está ali. Olha, em momento nenhum do que eu falei aqui, ele perdeu a qualidade de segurado. Ele está com a terceira e a quarta em atraso, né? O quarto e a quinta em atraso. A quarta e a quinta em atraso. Ele pode recolher essas duas contribuições em atraso? Pode. Porque, olha só, ele paga a primeira, a segunda, a terceira. Deixa a quarta e a quinta em aberto. E vai, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Olha, ele não perdeu a qualidade de segurado. Então, neste caso, ele pode vir e pagar aquelas que estão em atraso. Agora, fazer como muitas pessoas me perguntam, e aí o examinador sabe disso, né? Fulano resolveu se filiar como segurado facultativo do regime geral de previdência social em 2022. Mas pensando que terá que cumprir tantos anos para se aposentar, resolveu querer contribuir relativamente aos anos anteriores, também como segurado facultativo. É possível? Não. Porque, olha só, é só lembrar, a filiação, quer dizer, o vínculo com a Previdência, se dá com a inscrição e a primeira contribuição sem atraso. Então, daqui para frente, eu não posso pagar atrasado, né? Não posso pagar sobre parcelas pretéritas, porque eu nem tinha vínculo com a Previdência Social. Certíssimo? Então, ficamos por aqui.